Bom dia, eu sou o Jefferson Assunção, sou diretor de livro, leitura, literatura e bibliotecas do Ministério da Cultura e secretário executivo do Plano Nacional do Livro e Leitura. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito aqui o convite do Instituto Filósofos Inovadores, professor José Paulo Teixeira, o professor Inácio Alfonso, e também dizer que é uma alegria enorme estar aqui com o Roberto Aras, com referências, amigos, e com o professor Ricardo Araújo, também da UNB, e especialmente com o professor Celso Laffer e a nossa Olgária Matos. É uma honra para mim estar aqui nesse encontro. Eu vim falar sobre um tema que é o homem-massa digital, mas eu fiquei com tanta vontade de falar sobre os temas que vocês trouxeram. Primeiro porque, eu vou só fazer um comentáriozinho, mas o Ortega y Gasset, o Ortega tem uma perspectiva sobre o romance que eu acho muito interessante, que é lá naquele Ideia sobre o Romance, de 1925, que é sobre a diminuição da velocidade do romance. Ele diz que o romance vai amadurecendo à medida que vai diminuindo a sua velocidade. Os textos mais antigos são textos mais rápidos, eles têm menos atenção ao detalhe, e quem instaura o próprio tempo que nós conhecemos, o tempo do romance que nós conhecemos, é Cervantes. E é no Quixote que nós temos, então, o tempo, e um tempo que a gente vive nele, digamos assim, do ponto de vista da literatura até hoje. Houve dois momentos, um deles diz o Ortega, o Dostoiévski, que coloca um tempo maduro, absolutamente maduro, mas tem um outro momento que é o Proust, e que dá o tempo, ele acaba exagerando, digamos assim, nessa diminuição da velocidade do romance. Mas isso coloca a ideia de que o romance é um gênero moroso, e é um gênero que diminui a velocidade da relação com as aventuras, com as peripécias, etc. Então, há um amadurecimento no sentido... Aliás, esse livro é um livro que, no meu entendimento, é um livro de escrita criativa, Ideia sobre o Romance, porque, de fato, você tem ali vários elementos de técnicas da ficção, etc. Mas, enfim, era só esse o comentário que eu queria fazer, para dizer que eu vim aqui falar sobre transformações na nossa circunstância. Transformações tecnológicas que eu acho que são fundamentais para a gente compreender um personagem do nosso tempo. Assim como o Ortega identificou o homem-massa como um produto da técnica da virada do século XIX para o século XX, ou seja, a era mecânico-formal, nós estamos passando de uma era mecânico-formal para uma era digital informal. Nós estamos vivendo hoje o triunfo da informalidade. O triunfo da informalidade porque a tecnologia absorveu todas as formalidades. Esse é um grande elemento do século XX, a abstração e a forma como as formalidades são absorvidas pela técnica e pela tecnologia, liberando para o cidadão cada vez mais uma utilização informal e de operações extremamente complexas que hoje se faz com a maior informalidade possível. O que acontece é que, no meu entendimento, para ser, acho que coerente com o pensamento orteguiano, nós precisamos pensar sobre essa nossa circunstância atual de grandes transformações tecnológicas e que impactos isso tem em relação à cultura, principalmente, mas, obviamente, com todos os seus rebatimentos. No meu entendimento, nós temos um pré-homem-massa, antes da era industrial. Nós temos um homem-massa durante o período industrial, um homem-massa que tem também, ao mesmo tempo que ele vive a relação com a obra de arte na época da sua reprodutibilidade técnica,
No final do século XX, nós temos um homem-massa customizado porque começa a ter uma percepção de que há muitas outras formas de escolha. No entanto, essas escolhas seguem sendo uma customização de comportamentos de massa. Quando começa a ter, em vez de 4 canais na televisão, 5 canais na televisão, 10 canais, passa a ter 16 canais, passa a ter uma perspectiva que, aparentemente, né, gera autonomia. No entanto, o comportamento segue sendo massificado dentro, né, da relação com os meios de comunicação da era industrial, né, da era mecânico-formal industrial. No início do século XX, nós temos, né, uma outra grande transformação tecnológica chegando para as pessoas. Por que chegando para as pessoas? Porque antes era dos governos, né, o digital não era tão disponibilizado e tão, né, atuante, ou tão parte da nossa circunstância, quanto passou a ser no século XXI. E aí nós temos, no meu entendimento, né, um homem-massa digital. O ambiente é pós-massivo, mas o comportamento é massificado. Do ponto de vista tecnológico, né, a gente pensando que, né, tudo o que se desenvolveu, né, de possibilidades de expressão simbólica, de possibilidades de intercâmbio, de possibilidades de traduções, de possibilidades de diversidade cultural, em que a gente tem, né, todos os filmes do Bergman estão aqui, todos os filmes do Fassbinder estão aqui, entendeu? Todo um conjunto enorme enfim, de literatura, né? Só o Mac Livros tem 25 mil livros disponibilizados, né? Enfim, é um universo enorme na mão de cada um, mas a interação com esse ambiente pós-massivo segue sendo uma interação, né, massificadora, segue sendo não uma interação autônoma, e sim uma interação heterônoma, né? Por quê? Porque o homem, quando em condições, massifica-se, né? O homem do século XX, né, a técnica do século XX engendrou o homem-massa. A técnica do século XXI está engendrando um homem-massa customizado e um homem-massa digital, tá? A questão que nós temos hoje, e é por isso que eu trabalho com política de livre leitura, né, é possível gerarmos uma perspectiva de um pós-homem-massa? É possível gerar, né, uma perspectiva mais autônoma do que heterônoma? Né? E aí, pensando que desde 2008, quando a gente começa a ter as redes sociais, porque antes disso, um pouco antes disso, a internet era um pouco mais livre e libertária, mas a partir de um determinado momento com as big techs, a partir de um determinado momento com uma coagulação nesse mundo líquido, né, uma coagulação de grandes empresas que passam a criar, né, Facebook, né, a Meta vem trazendo um conjunto de redes sociais, começam a acontecer as câmaras de eco, né? E essas câmaras de eco, elas são né, um ambiente propício para o homem-massa. Afinal, o homem-massa, diz Ortega, é um oco, e tudo o que ouvimos dele é eco, né? E esses ecos, né, ou seja, além do eco, os mapas heterônomos, não são mapas autônomos, né? Então nós vemos hoje, né, essas câmaras de eco, né, e essas câmaras de eco trazendo, né, em vez de autonomia, heteronomia e mapas heterônomos, em vez de um esforço natatório de se manter flutuando no mar do absurdo que é a cultura. Esse esforço natatório de fazer a si mesmo, esse esforço natatório em função de que a vida nos é dada, mas não é dada pronta, né? Ela precisa ser feita, e ao ser feita exige, né? E essa exigência, esse esforço é algo abandonado pelo homem-massa digital, uma vez que o homem-massa é o bárbaro que ascendeu pelo alçapão da história e que vive na cultura como em estado de natureza. Ele vive na cultura como em estado de natureza. Aperta um botão e a luz acende.
né? Ele liga um determinado botão e acontece, né, de um computador estar funcionando na sua frente, mas ele não sabe e nem se interessa, né, isso é o que o Ortega diz, ele nem se interessa por aquilo que deu condições para que acontecesse da luz acender, né, para que ele compreendesse a profundidade da sua própria circunstância. Na verdade, ele vive uma perspectiva coletora, como se fosse né, uma perspectiva né, de alguém em estado de natureza, vivendo na cultura, né? Então, esse homem massa digital, para mim, é um grande tema do nosso tempo. Para mim, é um dos conceitos do Ortega mais atualizáveis. Inácio, a gente já falou sobre isso há 10 anos atrás, lá em Buenos Aires. Mas, para mim, é um conceito que cada vez mais está atualizável pelo simples fato de que o Ortega, quando fala lá no início do século XX, que o homem não tem natureza, tem história, tem cultura, que a técnica é uma sobrenatureza. A técnica sendo a sobrenatureza e, portanto, a nossa circunstância é sempre técnica. Muda a técnica, muda, né, essa nossa circunstância muda a nós próprios. E nós temos uma nova coimplicação, porque o ser humano é uma coimplicação eu-circunstância, né? A circunstância é projeto, mas ao mesmo, não, a circunstância é problema e a circunstância é sustentação, né? Nos coloca, no meu entendimento, uma necessidade de atualizar o conceito de homem-massa, até porque Ortega, né, com um pensamento circunstanciado, né, assim como ele falou para o Otávio Paz, né, que esse pensamento circunstanciado exige uma constante atualização das circunstâncias. E essa constante atualização das circunstâncias é a gente compreender, né, que nós estamos vivendo uma época, professor, diferente da época da obra de arte na época da sua reprodutibilidade técnica. Nós estamos vivendo a época da obra de arte, né, é a obra de arte na época da sua infinita reprodutibilidade técnica. Essa infinita reprodutibilidade técnica, ela nos tira de uma perspectiva mecânico-formal e nos joga, né, e aí esse é né, nos joga numa era que está né, nascendo, que é uma era digital informal. E quais são os problemas? Né? O Ortega não chegou a falar sobre, até onde eu sei, sobre informalidade, né? Mas ele tinha, no seu diagnóstico sobre o homem-massa, uma grande preocupação, Inácio, em relação a como o homem-massa intervém em tudo e intervém violentamente e intervém sem mediações, né? A desconstituição de institucionalidades, que é o que nós estamos vivendo hoje. A gente vê o Trump todo o tempo desamarrando os Estados Unidos das instituições e das institucionalidades, né? Nós vemos os discursos políticos hoje, todos eles saindo da formalidade para a informalidade, em função de uma pressão tecnológica enorme, que faz com que a gente não tenha mais uma transmissão produtor, né, o autor, a reprodução e a recepção. Não. Hoje nós temos uma mistura tão grande, né, que o próprio receptor é autor, ou ele copia, ou ele troca, ou ele... Né? Ou seja, nós precisamos entender essa nossa circunstância atual, esse tempo atual, para entender o homem atual, esse homem massa digital atual, né, em que a tecnologia, e essa é uma pergunta que eu acho que é uma pergunta importante da gente se colocar, né? Talvez haja uma ilusão né, do iluminismo, uma ilusão de que as pessoas queiram se autonomizar. Essa é uma das ilusões do iluminismo. A gente, dentro né, de governos, no meu caso, governos de esquerda, governos com uma perspectiva social, né, a própria educação, né, até onde a gente consegue ir dentro de uma perspectiva de que as pessoas queiram se autonomizar, né? Porque quando em condições, as condições estão aí, estão todas do ponto de vista técnico, tecnológico,
né, nós temos um ambiente capaz de gerar desmassificação. Mas por quê, né, nós temos comportamentos massificados dentro de ambientes pós-massivos? Por que não uma perspectiva, né, ampliadora de repertórios, criativa, né, geradora de outras possibilidades de si mesmo? Né? Por que não o esforço natatório e sim, né, como Ortega dizia, o comfort, né, o conforto de você ser feito de fora, né? O conforto de, né, de você viver um sistema de crenças, né, que é o que nós estamos vendo hoje dentro dessas bolhas todas, né, o que nós estamos vendo hoje dentro dessas câmaras de eco, retribalizações, né, a ação direta contra as instituições, a ação direta contra as formalidades, né, a pressão da informalidade em relação ao que é instituído. Tudo está sendo pressionado pela informalidade. A educação, o Estado, o mercado. O professor dentro da sala de aula já não é mais uma autoridade, né, como era há um tempo atrás. Agora ele tem que se ver, né, com o problema de uma informalidade ao redor dele, né, e como criar condições para a gente combater algo que eu acho que é um grande problema, um grande tema do nosso tempo, que é a hiperinformalidade. A hiperinformalidade é a desconstituição total das formalidades. Quando nós temos hiperinformalidade, nós não temos mais regra, nem lei. A própria forma na arte, a própria ideia de arte que se volta contra si mesma. Quando a gente desconstitui todas as formalidades, nós entramos numa barbárie hiperinformal. E esse é um risco que nós estamos vivendo hoje. No meu entendimento, o diagnóstico do Ortega do início do século XX, de 100 anos, ele está absolutamente atual em relação ao que nós estamos vivendo do ponto de vista de novas circunstâncias tecnológicas. Essas novas circunstâncias dão mais razão ao diagnóstico de 100 anos. Dão mais razão no sentido de que, né, na época, o nível de massificação podia ser compreendido pelo mecânico, formal. Agora não. Agora nós temos um ambiente capaz de gerar, né, desmassificação, mas o que nós vemos hoje é um comportamento heterônomo contrário às possibilidades que a própria técnica possibilita, né? Que a própria técnica nos, enfim, que é a nossa própria circunstância, né? O que eu acho é que a gente deveria, né, pensar com mais profundidade, né, sobre os riscos da hiperinformalidade, porque os riscos da hiperinformalidade, né, eles são, inclusive, atentados à própria ideia de democracia. Porque a própria ideia de instâncias mediadoras, a própria ideia de instâncias de objetividade, né, espaço público, né, ideias, né, de alguma mediação, todas elas estão sendo pressionadas pela informalidade. Todas elas são, né, essa é uma grande crise do nosso tempo. Agora, voltar a formalidades anteriores não é mais possível, porque mudou. A nossa circunstância é essa. E sendo essa a nossa circunstância, não é mais possível a gente voltar a um nível de formalidade de um Estado ortopédico, como diria o Ortega, né? De uma perspectiva ortopédica em relação a essa vitalidade da própria sociedade. Né? Eu trabalho com política cultural há muitos anos, exatamente porque eu vejo na política cultural um caminho para uma perspectiva racio-vitalista. Por quê? Porque a política cultural, Aras, ela é a parte do Estado que está mais em relação com a vitalidade da diversidade cultural. Como o Estado é um conjunto de procedimentos racionais, um conjunto de procedimentos, né, legais,
Quanto mais ele se aproxima dessa vitalidade, mais nós temos chance de criar uma perspectiva sistêmica e conectiva, né? Eu estou sendo claro? Sistêmica e conectiva, porque não é mais possível a gente pensar que vamos voltar para uma era mecânico-formal, não é mais possível voltarmos para uma, né, ou para uma idade anterior da técnica. Não, essa é a nossa circunstância. E esse é o nosso problema, esse é o nosso tema, é o tema do nosso tempo, no meu entendimento. Todas, né, todas as áreas estão em crise em relação à sua legitimação. Nós estamos tendo uma grande crise da legitimação. A legitimação do Estado, a legitimação do mercado, a legitimação da sociedade civil, hoje estão, né, essas legitimações estão às voltas com uma legitimação do comum. O comum não é mais a legitimação da universidade. Não é mais aquela legitimação do Estado que diz, né, Machado de Assis, Guimarães Rosa, né, isso é, enfim, tem um selo, uma legitimação do Estado. Né? Uma legitimação do mercado é outra coisa. A legitimação vende, as pessoas querem, é um bom negócio, tem uma legitimação do mercado. Legitimação da sociedade civil, né, das igrejas, dos sindicatos, etc. Mas hoje nós temos um outro tipo de legitimação. Views, likes, shares. É uma legitimação completamente outra. Né? É uma crise da legitimação. Essa crise da legitimação nos pressiona, né, enquanto intelectuais, inclusive, né, a ter uma atenção para como refundar uma legitimação, as legitimações com bases que possam deter a hiperinformalidade. Deter a hiperinformalidade é quando tu já não tem mais, né? Se tu não tiver mais condições de mediação, condições tu não tem condições nem de pensamento crítico, porque o pensamento crítico necessita de tradução, necessita de instância de objetividade. Se não há instância de objetividade, você só tem subjetividades, né? Livre exercício do ímpeto. E o livre exercício do ímpeto é, né, aquela dicotomia que o Ortega colocava de ensimismamento e alteração. Né? Inclusive que o Ortega colocava que o homem-massa tem duas capitais, Moscou e Nova York. Né? Por que tem Moscou e Nova York? Os dois são produtores de massificação. Um é um tipo de heteronomia, uma heteronomia né, totalitarista, segundo ele, né? Enfim, comunista, mas havia também um outro totalitarismo, que é o totalitarismo do consumo, é o totalitarismo do, né, ocupar-se em desocupar-se. Né? O homem-massa ocupa-se em desocupar-se. E o que o homem-massa faz o homem-massa digital? Né, nas redes? Ocupa-se em desocupar-se. Ocupa-se em desocupar-se. Aquele nada dentro que todos temos, né? Um buraco, né? O homem-massa carece de um dentro, mas todos nós carecemos de um dentro. Todos nós temos um buraco, afinal nós fomos criados, sabe-se lá como. Né? Então mas o preenchimento disso, né? O preenchimento desse buraco, desde um ponto de vista autônomo, né, é completamente diferente do preenchimento a partir de mapas heterônomos. No caso da crise das legitimações, nós estamos hoje com um grande problema, né, que é um ambiente propício à heteronomia, embora a tecnologia, né, nos possibilite autonomia. Então, né, o que, para mim, terminando, né, é fundamental criar uma cultura digital. Cultura é tudo que ultrapassa o funcional. Não é só o funcional. Ele está além do funcional. É a ampliação de repertórios. É o estético, criativo. Ele é uma perspectiva que não se achata ao uso, simplesmente. O uso,
o simples uso da internet é uma perspectiva funcional. Agora, a cultura digital, no meu entendimento, tem a ver com um projeto racio-vitalista, tem a ver com um projeto, né, que dialoga né, eu não sou favorável a uma perspectiva do tipo, pega todo o Ortega e coloca no tempo de hoje. Não, até porque é um pensamento circunstanciado. Agora, metodologicamente, acho que é fundamental que a gente apreenda, né, com essa riqueza desse pensamento, e a riqueza desse pensamento nos possibilite, né, enxergar com mais clareza, né, as questões do nosso tempo. E, para mim, essa é uma questão fundamental. Professor, não tem como a gente fazer política de leitura no Brasil sem essa perspectiva. Não tem como a gente falar sobre arte, sobre como que a gente né, amplia os nossos repertórios estéticos, sem a gente pensar nessa circunstância, né, de corrosão das legitimações, em que a gente precisa agir de uma maneira não ortopédica, né, racional, mas também não um estado ausente, né, porque essa ausência ela vai gerar hiperinformalidade. Obrigado.